Olá, querido, é a Chaia do Azeite Vinho, a Cleidiana do Azeite Vinho, e nós voltamos com o assunto sobre a geração perversa, e hoje estamos falando sobre a perda da responsabilidade pessoal. No vídeo passado agora, eu falei com vocês a respeito do que é heresia, qual é o ambiente em que a heresia se prolifera, então falamos um pouco sobre a carnalidade, e eu expliquei para você sobre os três diferentes visões ou interpretações que a morte tem nas escrituras. Então, a morte, ela pode ser um sinônimo de mortalidade, ou seja, o seu corpo tem uma vida útil limitada, o seu corpo funciona até um tempo, ok? Ela também é sinônimo de iniquidade, de vida desequilibrada, de uma vida fora da vontade, do propósito, daquilo que Deus considera certo, como ela também significa um ato de punição divina, ou seja, quando Deus desarraiga, arranca você pela raiz, isso que significa desarraigar você do seu reino e mantém você num lugar afastado dele e do seu povo e também do seu reino, que é Sião. E Sião é uma junção entre céus e terra, certo? E agora eu vou começar a explicar para você sobre como você começou a interpretar que você não é determinante para a sua salvação. E basta apenas uma ação de Deus, que não precisa uma ação da sua parte. Quando foi que você começou a ter a ilusão de que as suas ações, o que você faz de incorreto, não tem nenhum peso no seu destino final, porque o que importa é o que Deus fez por você e não aquilo que você faz a ele. Então a gente vai começar a conversar a respeito de Pelágio e Agostinho. Eu vou transcrever aqui um artigo, alguns trechos de quase tudo na realidade, de um artigo do site Monergismo, né, sobre essa questão de Agostinho e Pelágio. Mas eu também vou deixar outros links lá no nosso canal do Telegram sobre esse assunto para você também estudar, ok? Porque aqui eu achei que ficou mais resumido e algum ponto e outro que não estiver aqui, depois nos comentários eu falo para você, belezinha? Então, sem mais demoras, querido, me acompanhe na leitura. Vamos lá? A controvérsia de Pelágio e Agostinho. Para compreender melhor essa questão, irei transcrever alguns trechos do artigo sobre este tema, escrito pelo reverendo Everton Barcelos Tocachique em seu site monergismo.com. Aurélio Agostinho, 354 a 430 d.C., embora tenha nascido num lar cristão, viveu uma vida dissoluta antes da sua conversão. Durante 9 anos foi maniqueísta, vindo a se converter à fé cristã em 386 d.C., sendo batizado em 387 por Ambrósio em Milão. Em 391 foi ordenado ao sacerdócio, sendo 4 anos mais tarde consagrado bispo coadjutor de Hipona. Porém, em pouco tempo morreria o bispo Valério e Agostinho assumiria o seu lugar como bispo de Hipona. Mas somente em 412 d.C. é que começa a controvérsia que dividiu definitivamente as opiniões dentro da igreja. Como eu falei, Agostinho e Pelágio pessoalmente nunca se encontraram, né? Mas os seus discípulos se pegavam, né, o tempo todo, vamos botar assim. Ele é conhecido, né, falando a respeito de Agostinho, como um dos primeiros defensores das doutrinas da graça no período patrístico. O período patrístico é aquilo que nós estudamos no vídeo passado sobre o período dos padres ou dos pais da igreja, que não eram os apóstolos, mas eram os bispos que vieram após os apóstolos, sendo que Agostinho é considerado também um dos pais da igreja. Okay? A discussão sobre o livre-arbítrio e predestinação já se estendia antes de Agostinho, eram assuntos conflitantes no seio da igreja. Contudo, para o nosso objetivo, sem mais delongas, basta dizer que em Agostinho o assunto foi definido quando ele sumarizou e sistematizou as opiniões já existentes. Então, ele pegou tudo aquilo que falava a respeito de graça e livre-arbítrio e trouxe uma doutrina única e estabeleceu isso como regra para toda a igreja cristã católica e já nessa época apostólica romana.
levando a igreja a tomar uma posição oficial, ainda que temporariamente. Quando Pelágio se fez notar dentro da igreja cristã, Agostinho já era uma figura influente. Pelágio era um monge britânico que apareceu em Roma por volta do ano 400 depois de Cristo. Há outros artigos que falam que foi no ano 409, para refutar as doutrinas de Agostinho. Não foi exatamente assim. Pelágio chegou em Roma e ele ficou escandalizado com o nível de prostituição, pecado, suborno que havia entre a igreja. E aí Pelágio começou a ver por que esse povo está se comportando como qualquer outro pagão e não está honrando os aspectos de Cristo, vamos botar assim. E aí diz a história que Pelágio começou a procurar a raiz daquele comportamento desonesto e depravado do povo e chegou até a obra de Agostinho chamado Confissões. E lá nessa obra Confissões, Agostinho diz que o ser humano, para conseguir se manter santo, só se Deus operar sobrenaturalmente nele, porque sem Deus operar sobrenaturalmente nele, o ser humano não consegue se tornar santo, não consegue obedecer à justiça, ou seja, o ser humano tem que depender de Deus até para dizer não para o pecado. E aí, dentro desse contexto, quando ele descobriu que as obras de Agostinho tiravam toda a responsabilidade do ser humano em se manter no caminho de Deus, foi onde Pelágio começou a sua doutrina e começou a refutar, né, a condenar e a dizer que estava incorreto as doutrinas de Agostinho. Pelágio escreveu um comentário sobre as epístolas paulinas em 409 d.C. A sua posição teológica pode ser denominada de monergismo humano. E esta foi expressa de forma mais desenvolvida pelo seu principal discípulo Celestio. Então, quando você estuda sobre o pelagianismo, você vê que o pelagianismo começou com Pelágio, mas essa doutrina se espalhou mesmo por meio de Celestius, que foi o discípulo principal de Pelágio. Esse monergismo humano de Pelágio é assim chamado porque, para ele, o poder da vontade humana é decisivo e suficiente na experiência da salvação. Sua célebre frase expressa claramente essa mentalidade quando ele afirma: se eu devo, eu posso. Então, se eu devo fazer algo, se Deus me incumbe de fazer algo, significa que ele entende que eu consigo fazer isso. Então, se eu devo fazer algo, significa que eu posso fazer. Porque se eu não pudesse fazer, não seria determinado para eu fazer. A controvérsia entre Agostinho e Pelágio se resumia em dois pontos doutrinários ou teológicos, como eles gostam de falar: a liberdade ou capacidade da vontade humana, livre-arbítrio, e na maneira como Deus opera a sua graça. Quanto ao livre-arbítrio, a discussão era se o ser humano é absolutamente capaz de exercer a sua liberdade ou não, se o ser humano tem capacidade de avaliar as coisas corretamente e tomar uma decisão em cima dessa análise, porque livre-arbítrio sempre teve a ver com livre julgamento, então tem a ver com você ter a capacidade de analisar, de separar o certo do errado, o bem e do mal e tomar uma decisão baseado na conclusão que você chegou dessa análise. Agostinho ensinava e defendia a doutrina do pecado original e os seus inevitáveis efeitos mortais sobre a vida de todos os descendentes de Adão. Pelágio, contudo, negava tal contaminação e afirmava a inocência da alma, como também a absoluta capacidade de escolha, tanto moral quanto espiritual. Então, para Agostinho, o ser humano não tinha mais livre-arbítrio, ou seja, ele era incapaz de perceber a diferença entre o certo e o errado, entre a mão esquerda e a direita, a não ser que Deus o capacitasse para isso. Já Pelágio dizia que o ser humano, sim, independente da ação de Deus, era capaz de tomar uma decisão baseada no certo ou no errado.
certo? Ele, para tomar uma decisão correta, não precisava-se de Deus, era isso que Pelágio dizia. Mas vamos ver aqui, vamos dar continuidade. Parte da discussão teológica envolvia o modo como Deus opera a sua graça. Agostinho, coerentemente com sua primeira afirmação, ou seja, de que todo ser humano é escravo do seu pecado e que o seu livre-arbítrio possui uma fonte pecaminosa, morta espiritualmente, afirmava que o homem carece absolutamente da ação graciosa de Deus em todos os seus aspectos para ser salvo, sendo exposta essa posição na doutrina da predestinação. Então, em suma, o que de fato significa a doutrina da predestinação como Agostinho de Hipona, certo? Porque um dos argumentos que Pelágio falava é assim, ó, se se manter na vontade de Deus e na justiça não é uma decisão humana, por que que mesmo entre vocês aí, de comportamento depravado e dissoluto, tem pessoas que não se comportam como vocês e permanecem dentro da santidade, né? Ou pelo menos aquele conceito de santidade que eles tinham naquela época. E aí Agostinho chegou e disse assim, porque Deus predestinou essas pessoas para serem salvos. Então Agostinho entendia que apenas aqueles que estão destinados a serem salvos é que conseguem se manter afastado do pecado. Aqueles que não estão destinados a serem salvos, ainda que tenham um encontro com Deus, eles não vão conseguir se manter afastado do pecado, porque eles não estão predestinados a serem salvos, ou seja, eles não foram escolhidos por Deus para serem salvos. Porque a predestinação é isso, é você, a sua salvação é a escolha de Deus, não tem a ver com você querer a Deus, tem a ver com Deus querer você. Essa é a regra da predestinação. Então Deus separa e escolhe aqueles que ele quer para si. E a essas pessoas ele capacita para dizer não para a iniquidade, para rejeitar a justiça, a cultura do mundo e etc. e tal. Quem ele não escolheu para ele, então ele não capacita. E essa pessoa, mesmo querendo viver na justiça, ainda irá permanecer na iniquidade, porque ela está escrava do pecado dela e o livre-arbítrio ela não tem livre-arbítrio na realidade. O que ela tem de fato é sempre uma inclinação para o pecado, porque isso veio da sua origem, isso veio desde Adão. Então, isso era o que afirmava Agostinho. Isso é o que é a doutrina da predestinação dentro do ensino de Agostinho. Pode ter tido alguma alteração com Calvino, mas não foge muito disso, não. Pelágio, refutando Agostinho, afirmava que o homem possui tanto poder volitivo para escolher ser salvo, como para desistir desta salvação. Ou seja, a salvação, ainda que seja uma ação divina, ela só prospera no homem com uma escolha deste. Então, o homem pode escolher ser salvo, como ele pode permanecer durante um tempo na salvação e desistir dessa salvação. Defendia que o ser humano possui uma capacidade de decidir o seu futuro independente da graça de Deus. Agostinho, falando explicitamente sobre a perseverança, em sua obra Corrupção e Graça, de 427, declarou que no caso dos santos predestinados ao reino de Deus, pela graça divina, a ajuda concedida para que perseverassem não foi aquela dada a Adão, mas uma ajuda especial, comportando forçosamente a perseverança de fato, sendo de tal maneira forte e eficaz que os santos não podiam fazer outra coisa senão perseverar de fato. Então, aqui na sua obra Corrupção e Graça, Agostinho dizia: todo o santo que está predestinado ao reino de Deus, Deus capacita ele sobrenaturalmente para perseverar na sua justiça. Então, como essa pessoa tem uma capacitação sobrenatural, porque Agostinho interpretava a graça apenas dessa maneira, como uma capacitação sobrenatural de Deus. Ele não interpretava como tudo o que o favor de Deus significa. Ele sempre tratava dentro desse aspecto, uma capacitação sobrenatural. Então, sendo de tal maneira forte e eficaz que os santos, os predestinados, não podiam fazer outra coisa a não ser perseverar. Então, Agostinho acreditava que a graça de Deus influenciava diretamente no livre-arbítrio da pessoa. Então, no pecado, a pessoa não tinha como escolher o certo e o errado porque ela estava escrava do pecado,
E em Deus ela também não podia escolher o certo e o errado, porque quem interferia na escolha desta pessoa ainda era Deus. Ou seja, o ser humano, seja no pecado ou no reino de Deus, de acordo com a justiça, nunca mais estaria livre para tomar suas próprias escolhas ou decisões. Ou ele seria condicionado a pecar por causa de Satanás, por causa da iniquidade, ou ele seria condicionado a fazer o que é certo, porque Deus estaria também influenciando no livre-arbítrio dele. Essa era a visão de Agostinho. Paulino, diácono de Milão, acusou Celestius, discípulo de Pelágio, principal discípulo de Pelágio, de 6 erros doutrinários. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses 6 erros doutrinários daqui a pouco. Esta acusação recebeu a sua forma escrita numa carta contendo as seguintes afirmações. Então, aqui, de acordo com Paulino, diácono de Milão, é o resumo de toda a doutrina de Pelágio, apesar que tem mais coisas. Mas, como eu falei, para não ficar muito extenso, eu peguei essa ministração, mas tem bem mais coisa que Pelágio falava, além desses 6 pontos aqui, ok? Então, o primeiro ponto da doutrina de Pelágio: Adão foi criado mortal e teria morrido quer tivesse pecado, quer não. Segundo ponto da doutrina de Pelágio, né? Porque a doutrina de Agostinho está em voga até hoje, você sabe qual é a doutrina de Agostinho. O pecado de Adão contaminou só a ele e não a raça humana. Terceiro, as crianças recém-nascidas estão naquele estado em que estava Adão antes da queda. Quarto ponto da doutrina de Pelágio: a raça humana inteira nem morre por causa da morte de Adão e nem ressuscita pela ressurreição de Cristo. 5 ponto: a lei, tanto quanto o evangelho, conduz ao reino dos céus. E 6º ponto da doutrina de Pelágio: mesmo antes da vinda do Senhor, houvera homem sem pecado. Então, queridos, vamos dar continuidade a esse assunto antes da gente falar mais alguma coisa sobre ele. Vamos lá. O próprio Agostinho percebeu incoerências em seu sistema doutrinário, registrado em sua obra Livre-Arbítrio. Decidiu escrever um outro livro que expressasse suas ideias de modo mais consistente e amadurecidas, que ele intitulou Graça e Livre-Arbítrio. Então, o que aconteceu? À medida que Pelágio ia refutando determinados argumentos de Agostinho, né, baseado nas próprias obras de Agostinho, Agostinho percebeu que ele precisava criar um outro livro para explicar melhor o que ele quis dizer nos livros anteriores. Mesmo após essa revisão, em sua teologia, Agostinho continuou contendo algumas inconsistências em seu próprio sistema, ou seja, mesmo ele esclarecendo alguns pontos, outros ainda permaneceram confusos. Embora sustentasse a predestinação, ou seja, só vai ser salvo quem Deus quer salvar, em alguns dos seus escritos ele não expressava com coerência, pois esta doutrina estava comprometida com erros doutrinários acerca de seu tendencioso sacramentalismo. E aqui a gente vai explicar o que é o sacramentalismo. O sacramentalismo afetava radicalmente a doutrina de salvação de Agostinho. Wright conclui que esse sacramentalismo tornou a salvação dependente na prática da boa vontade e da capacidade do indivíduo de obedecer à igreja. E aqui a igreja não é mais a verdadeira igreja, mas o cristianismo, essa instituição, ok? Assim, na prática, a igreja, e não as escrituras, tornou-se o locus final de autoridade. Então, as escrituras dizem uma coisa, mas se a sua igreja diz outra coisa, você tem que seguir a sua igreja, porque Deus se agrada, né? Então, eu lembro, isso acontece até hoje, né? Então, tem igrejas que fazem o batismo por aspersão, tem outras que fazem por imersão, tem outras que batizam crianças, tem outras que batizam até mortos, né? E aí tem umas que o dízimo é dado uma vez por ano, tem outras que não recolhem dízimo, tem outras que o dízimo é recolhido todos os meses. Tem umas que e aí tem umas que usam vestidos e maquiagem, sem maquiagem, tem outras que só usam todas as roupas com maquiagem, tem outras que não importa a forma como você se veste, porque Deus só olha o seu coração. E aí cada uma
dessas igrejas vai seguindo o credo doutrinário e ensinam para você que não importa o que está escrito, o que importa é o que o seu pastor, o seu padre, o seu bispo, o seu reverendo estabeleceu como dogma da sua igreja. E isso é o sacramentalismo, quando você coloca a autoridade humana acima da autoridade divina e a lei humana acima da lei divina. Então, os sacramentos, ou seja, as decisões que os sagrados decidiram a respeito de como você deve se comportar e se vestir, isso acabava levando Agostinho a distorcer a sua doutrina de salvação. Porque se é Deus que predestina, então a pessoa ainda tinha que seguir os sacramentos da igreja para ter certeza de que ela estava predestinada à salvação. Agostinho chegava a dizer que as igrejas de Cristo afirmam o princípio implícito de que sem o batismo e a participação na mesa do Senhor, homem algum pode chegar ao reino de Deus, e a salvação e a vida eterna. A maneira como Agostinho tentou resolver essa incoerência foi afirmando que a prova da eleição baseia-se não somente na regeneração, o novo nascimento, mas também na perseverança. Segundo ele, todo que é batizado é regenerado. Isso não é verdade, mas é verdadeiramente eleito que possui a graça da perseverança. Mas isso não anulou a sua inconsistência teológica, pois a sua afirmação continuou sendo dúbia. Embora defendesse a predestinação, ele se tornava incoerente, fazendo a perseverança depender da sua doutrina sacramentalista, ou seja, se você persevera em ir na igreja e seguir os dogmas da igreja, você vai ser salvo. Não importa se você foi regenerado ou não, você ainda vai ter que seguir os dogmas da igreja para provar sua regeneração. Então isso acabava anulando, certo? Ou é a regeneração que salva, ou são os sacramentos da igreja que salvam. Acabava anulando isso daí. Muito comum hoje também, né? A mesma regra, não mudou nada. Até sofisticou, mas o princípio ainda é o mesmo, né? É uma nova variação do vírus, mas a raiz do vírus ainda está aí. As ideias de Pelágio foram fortemente refutadas por Agostinho numa série de tratados que se tornaram conhecidas como escritos antipelagianos. O pelagianismo foi condenado oficialmente pela Igreja Antiga nos concílios de Cartago, 418 d.C., de Éfeso, 431, e finalmente no concílio de Orange II, 529 d.C. Nessa época, acho que Pelágio até já estava morto já. A partir de então, a Igreja Ocidental tornou-se oficialmente agostiniana em seu entendimento da doutrina da graça. Todavia, essa oficialidade estava um tanto que longe da realidade dos clérigos e da igreja locais. Então, oficialmente, é isso, naquela época o pessoal adotou a opinião de Agostinho a respeito de como Deus opera a sua graça, do pecado original e todas as outras coisas, e isso é assim até hoje, tanto entre católicos e protestantes, e Pelágio foi tratado como heresia e acabou. Mas realmente, tudo que Pelágio falou é heresia? Realmente está errado todos os pontos que ele diz? Vamos ver agora? Os acertos e os erros de cada um. Vamos começar pela doutrina de Pelágio. Vamos começar pelos acertos. Primeiro acerto de Pelágio. Adão não era imortal. O que eles possuíam era a longevidade. A imortalidade seria obtida se comessem do fruto da árvore da vida. E eu quero que você leia comigo Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22, lendo a versão corrigida e fiel, diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus então o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora. Então, o que você lê aqui? Que o homem tinha longevidade antes da queda, mas ele não tinha imortalidade. A imortalidade se daria se ele comesse da árvore do fruto da vida, ou o fruto da árvore da vida.
se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente. Então, para que não acontecesse isso, Deus expulsou o homem do jardim para ele não estender a mão e ainda comer do fruto da árvore. Então, o ser humano, ele nasceu, quando Deus criou o primeiro casal, eles tinham longevidade, ou seja, a vida útil do seu corpo durava-se muitos séculos. Tecnicamente, o que nós sabemos é que tinha oficialmente uma bateria de 1000 anos. Fôlego de vida, quando Deus soprou vida no corpo físico, esse fôlego tinha uma durabilidade de 1000 anos. E aí, depois, essa durabilidade poderia se tornar infinita se eles comessem, escolhessem comer do fruto da árvore da vida. Só que aí o que aconteceu? Eles não comeram do fruto, preferiram o outro fruto, foram expulsos do jardim, ficaram impedidos de voltar, e você percebe que nenhum dos descendentes de Adão voltaram para o jardim. Então, nenhum deles comeu da árvore da vida. E aí, essa bateria de vida de 1000 anos foi diminuindo a cada ato de iniquidade, até que na época do dilúvio, Deus retirou um pouco mais do seu espírito. Você lê isso: meu espírito não agirá para sempre no homem, e a partir de agora o seu tempo de vida será de 120 anos. Ou seja, aquele fôlego, Deus puxou um pouco mais desse fôlego, dessa vitalidade, vida pura, puxou um pouco mais da vitalidade do corpo, e aquele corpo que durava 900 e poucos anos, 600 e poucos anos, começou a durar 120 anos, e como ocorre hoje no 8º milênio, a cada ato de iniquidade, uma geração vai se tornando mais fraca que hoje, ao ponto que a média está 70 ou 80 anos, né? São raros os que chegam aos 100 anos, e mais raro ainda os que chegam aos 120, e são muito raros os que chegam aos 125, 127 anos. Por quê? Mas não passam disso, certo? Porque o que foi estabelecido é que o ser humano, após o dilúvio, vai viver no máximo, o corpo físico vai funcionar no máximo 120 anos. Então, Pelágio estava correto quando disse que Adão não era imortal antes da queda. E isso era uma das coisas que Agostinho falava. Não, ele era imortal. Não é. Gênesis 3:22 deixa bem claro que ele não era imortal. Gênesis 6 fala mais ainda que a longevidade foi removida e 1000 anos virou 120, e que a pessoa ainda pode morrer menos, de acordo com, né? Eu digo que existem 3 motivos pelo qual uma pessoa morre antes dos 120 anos, né? Há 2 motivos principais, para ser correto. Primeiro, a iniquidade. E você que é iníquo, se for comprovado que você não irá se arrepender, você vai morrer antes do. E segundo, porque você é um sionita e terminou o seu testemunho. Porque, como eu falei, um sionita, ele está na terra, né, para trabalhar, para dar o testemunho a respeito da justiça, dentro do nível da esfera e do ofício de autoridade que ele possui. Se o testemunho dele acabou, certo? Ele pode ir embora antes dos 120 anos. Ele não precisa ficar nessa terra de iniquidade até completar 120 anos. Então, a gente vê vários sionitas que morreram bem jovens e bem cedo, porque o testemunho deles tinha terminado. Eles vieram na terra, eu falo vieram na terra, né, mas corrigindo, eles foram regenerados, e o tempo deles de vida era curto mesmo, porque o ofício deles, o que eles tinham que fazer era bem curtinho mesmo, certo? E existe também, às vezes, o caso de. E isso também inclui muito crianças, que a gente vai falar um pouquinho melhor agora aqui. Vamos lá, outra coisa que Pelágio acertou: as crianças recém-nascidas estão no estado de sem culpa que Adão estava antes da queda. Leia comigo Mateus 19:14, por favor. Mateus 19:14, ainda na corrigida e fiel. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E eu quis citar, eu sempre vou estar citando só um texto aqui, certo? Então, aqui você já vê que Jesus disse que as crianças pertencem ao reino dos céus. Você percebe em outro texto Jesus dizendo que cada criança tem um anjo
Então, essa história, né, por causa de Agostinho, as pessoas acreditam que todo mundo já nasce condenado ao inferno, e isso não é verdade. Se fosse assim, cada criança que morria na Terra ela ia direto para o inferno. E não é. Toda criança nasce inocente, porque o que eu quero dizer para você, você não nasce pecador, você se torna pecador. E por que você se torna pecador? Porque você vive dentro de uma realidade da cultura de injustiça. Mas você não nasce pecador, tanto que eu conheço várias pessoas que tiveram incríveis experiências e contato com Deus na infância. E depois que cresceram, é que o coração se afastou de Deus. Mas quando era criança, ouvia Deus, quando era criança, via anjos, quando era criança, conversava com Deus e também percebia a realidade espiritual, porque também via demônios. Quando era criança, tinha todos os sentidos espirituais liberados, conseguia perceber a presença de Deus de uma forma muito completa, muito. Por quê? Porque das crianças é o reino de Deus, elas são puras. Elas não são pecadoras. O que as torna pecadoras é a educação dos pais. São os pais que transviam os filhos. São os pais que desviam os filhos do caminho que eles têm que andar. E aí, né, soma-se os pais, mais aquilo que ele aprende na escola, e depois ele vai crescendo, mais aquilo que ele aprende no contato com os amigos que aprenderam de seus pais, mais o ambiente de trabalho, e daqui a pouco aquela criança que nasceu inocente, não condenada ao inferno, se torna condenada ao inferno, porque aí ela nasceu no estado puro e se tornou pecador. Por quê? Porque a tendência de Adão, querido, ele comprometeu apenas ele mesmo no aspecto de natureza. Ninguém nasce com uma natureza pecadora, uma essência psicoespiritual escrava do pecado. Não, querido. Você nasce sendo perseguido, você nasce recebendo influência psicoespiritual dos seus pais, mas você em si, você é puro quando nasce. Você vai crescendo, é que vai se tornando pecador. Você pode reparar, se um dia você teve contato com alguma porção da verdade quando era criança, você vai perceber que você recebeu aquilo muito melhor do que quando você recebeu quando era adulto. Porque quando se tornou adulto, você se tornou pecador e você abraçou a cultura da iniquidade mais do que da justiça. Não, Pelágio, nesse ponto também está correto. Você nasce puro e se torna pecador por causa dos seus pecados, por causa da sua conduta de vida. Mas você, se morresse criança, iria direto para o céu. Você não iria para o inferno, certo? Não existe ali o local das crianças. Certo? No inferno não tem crianças. Vamos botar assim. Vamos lá, continuidade aqui. Outro ponto que Pelágio acertou, mesmo antes de Jesus houvera homens sem pecado. E aqui você pode ler todo o texto de Hebreus 11, certo? Que agora aqui eu não vou ler porque aí o texto é muito grande, que é aquela relação dos heróis da fé, mas a gente pode citar alguns. Abel, filho de Adão, segundo filho homem de Adão, que era justo e santo, e se relacionava com Deus, o próprio Enoque, que caminhava com Deus, Abraão, que caminhava com Deus. A gente pode citar tantas outras pessoas antes de Jesus que eram sem pecado, no contexto de que eles não viviam na prática diária do pecado, porque eles permaneciam buscando a Deus, se relacionando com Deus e vivendo na justiça. Então, por isso que eu botei o sem pecado entre aspas aqui, porque não é que ele não tropeçava um volta e meia, mas a sua conduta no geral ainda estava vinculada à justiça. Porque, como a gente lê em Provérbios, até o justo é punido na terra. Por que o justo é punido na terra? Porque de vez em quando ele também dá uma tropeçada, certo? Só que, tipo assim, a grosso modo, ele caminha dentro da vontade de Deus. E isso ocorreu antes de Jesus. E isso está certo. Abel era justo, Abraão era justo, Enoque era justo, Moisés era justo. Tudo antes de Jesus. Ok? Vamos lá.
E a última coisa que eu entendi que a vontade, que a doutrina de Pilares está correta, né? O ser humano é capaz de aceitar ou rejeitar a salvação de Deus, independente da graça de Deus. E aqui eu também quero ler com você. Isaías 57, 15 e 17. Leia comigo, por favor. Isaías, aqui eu vou ler na revista atualizada, que eu acho que essa versão é um pouquinho melhor nesse texto aqui. Isaías 57, 15 ao 17 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim e o fôlego de vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. E por que? Por causa do caminho da sua escolha? Porque é você quem escolhe se quer ser salvo ou não. Quando nós falamos a respeito da graça de Deus, nós estamos falando não apenas de uma capacitação sobrenatural de Deus, mas de todo um processo, de toda uma ação divina para restabelecer a reconciliação entre Deus e os homens. Então, nós estamos falando sobre os sacrifícios, né, que sionitas irão fazer para que a justiça seja implantada na terra, para que você tenha a opção de enxergar o certo e errado pelo testemunho da verdade, porque aí é alguém dizendo a verdade para você. E a verdade, querido, por favor, não é só Jesus, céu, inferno, pecado e santidade. A verdade também é dizer para você aonde você tem que morar, qual empresa você tem que trabalhar. Tudo está dentro da vontade, do propósito de Deus para sua vida. Então, pelo meio do testemunho da verdade, você vai ter outro ponto de análise para tomar sua decisão. Porque se ninguém fala a verdade para você, você só vai ter o parâmetro da iniquidade para avaliar para tomar suas decisões. Então precisa haver alguém que te diga a verdade dos fatos, para que, tendo a verdade, tendo a iniquidade, você possa optar entre o certo e o errado. Mas ainda é você que escolhe se ser salvo ou não. Em todos os textos das Escrituras, você encontra Deus deixando claramente que quem escolhe ser salvo e quem escolhe ser condenado é o próprio ser humano. A alma que pecar é essa que vai morrer. Ou seja, não sou eu, Deus, tipo assim, eu, Deus, determinei que haverá morte para aquele que pecar. Entretanto, quem vai morrer é aquele que pecar. Não sou eu que vou dizer que você é santo e você é pecador. Não é Deus quem seleciona isso. Quem escolhe permanecer no pecado, assim como quem escolhe permanecer na justiça, sou eu e você. Deus ele só criou um caminho, ele só realizou um processo para que a salvação seja executada, mas andar nesse caminho é escolha minha ou sua. Por quê? Porque eu posso receber testemunho da verdade e rejeitar. Você pode receber o testemunho da verdade e ainda permanecer na iniquidade, permanecer no caminho da sua escolha. E isso não tem a ver com uma capacitação sobrenatural de Deus ou não. Por quê? Porque Deus ele lhe deu o livre-arbítrio. E esse aspecto Agostinho está completamente errado. Porque Deus não altera suas leis. Se ele te deu a capacidade de pensar e tomar uma decisão, ele não anulou essa capacidade. Você decide se quer ser salvo ou não. A responsabilidade da salvação
tem uma parte que é de Deus, que ele já realizou, mas para você ser salvo depende exclusivamente de você, porque aquilo que Deus deveria fazer para você ser salvo, ele já fez, ou ele ainda continua fazendo, por meio do testemunho da verdade. Agora, escolher ser salvo não depende de Deus. Não vai nesse papo de predestinação, porque isso é uma furada. Não é Deus quem escolhe quem ele quer salvar. É você que escolhe se quer ser salvo. Eu proponho a você a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolha a vida para que viva. Se você quiser, e você me ouvir, Isaías 1,19, você vai comer do melhor desta terra. Mas se você se rebelar, você será devorado pela espada da minha boca. Se você quiser, se você quiser, se a justiça for o caminho da sua escolha, você será salvo. E aí, como eu sou salvo? Não te preocupa, a partir do momento que você decide ser salvo, Deus vem e regenera você, Deus vem e santifica em você, e Deus vai trabalhando junto com você para você permanecer em santificação. Mas a escolha para ser salvo é sua. Assim como a escolha para não ser salvo também é sua. Nesses 4 aspectos, Pelágio está correta. Agora vamos mostrar as meias verdades, o que estava meio certo e meio errado, e os erros crassos da doutrina de Pelágio, belezinha? Eu acredito que esse vídeo vai dar 3 vídeos, mas não tem problema. Então, se der 3 vídeos, a gente vai postar terça-feira, o outro quinta-feira e o último no sábado. Belezinha? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui comigo. Vamos agora às meias verdades, em parte está certo, em parte está errado do que Pelágio falou. O que Pelágio meio que acertou, né? Vamos botar assim. O pecado e a punição de Adão atingiu diretamente a eles mesmos. Porque, como eu sempre ensino, Adão é do nome original tanto do macho quanto da fêmea. Certo? Entretanto, a consequência do que eles fizeram atingiu a todas as gerações posteriores. Exemplos disso é a cultura da injustiça e a oportunidade perdida de imortalidade por causa da árvore da vida. Leia comigo Isaías 43, 27, por favor. Vamos lá. Isaías 43, 27 diz assim. Teu primeiro, revista atualizada, a versão. Teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim. Então, aqui em Isaías 43, né, vamos ler o 26 primeiro para você entender o contexto, né, melhor. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo, ou seja, vamos deliberar sobre essa questão que você está me apresentando. Apresenta as tuas razões para que você possa justificar. Por quê? Eu quero saber se da onde é que você está tirando essas razões, se você realmente está certo ou não, até porque teu primeiro pai pecou e os teus guias, os teus líderes que vieram após o teu primeiro pai, também prevaricaram contra mim. Ou seja, o que o ser humano, o que Adão e Eva fizeram por não estabelecerem um princípio da justiça no ser humano, certo? Por não mostrar o caminho reto, o caminho eterno, o caminho antigo dos seus descendentes. Os seus descendentes hoje têm uma visão de certo e errado apoiado na cabeça, nas vozes da cabeça deles, e não exatamente naquilo que Deus estabeleceu. Então, o que Pelágio diz, né, que Adão foi apenas um mau exemplo, não é verdade. Adão foi mais do que um mau exemplo. Adão abriu portas para a injustiça operar na terra. Ele não foi apenas um mau exemplo, assim como Cristo não é apenas um bom exemplo, como ele costuma falar. Foi muito mais do que isso. Além de perder a imortalidade, porque depois deles serem expulsos do jardim, nenhum descendente dele voltou para comer do fruto da árvore da vida, então nenhum deles se tornou imortal. Então o corpo foi ficando cada vez mais fraco, com as funcionalidades cada vez mais frágeis e a vida útil cada vez menor.
eles também estabeleceram a injustiça na terra. Então, essa história de que o pecado e a punição de Adão atingiu a eles mesmos, sim, porque eles foram condenados ao inferno, e não os seus descendentes. Isso é verdade. Os seus descendentes serão condenados de acordo com as próprias ações dele. Você lê isso em Ezequiel 18. A alma que pecar é essa que vai morrer. Os pecados dos pais não vão ser imputados nos filhos, e os pecados dos filhos não serão os pais responsabilizados por ele. Cada um vai morrer no seu próprio pecado. Então, a condenação ao inferno, né, foi apenas Adão e Eva pagaram o preço por isso, não condenou a sua descendência ao inferno. Todavia, eles condenaram a sua descendência a viverem fora do propósito de Deus e a terem um corpo mortal. Esse aspecto de condenação, Adão e Eva realmente fizeram. Mas a condenação ao inferno, isso somente eles colheram desse resultado. Cada um vai colher do resultado das suas próprias ações. Ficou claro até aí? Então, aqui Peladinho está meio certo. Vamos lá no próximo aqui, vamos lá. A raça humana morre por causa de seus próprios pecados. Todavia, a oportunidade de redenção e, consequentemente, de ressurreição se dá pelo ministério de Cristo. Ezequiel 18, é bom que você leia todo esse capítulo. Né? Então, uma das outras coisas que Pelágio também errava era dizer que Cristo era apenas um bom exemplo e que as pessoas nem morriam por causa de Adão e nem ressuscitavam por causa de Cristo. E isso está errado. As pessoas morreram por causa de Adão. Sim. As pessoas não foram condenadas ao inferno por causa de Adão, porque cada um é condenado por causa do seu próprio pecado. Quando você lê lá em Deuteronômio que eu, o Senhor, sou longânimo, a referência está aparecendo aqui, e que visito a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração, ali não diz que é Deus quem estabelece a iniquidade até a terceira e quarta geração. Ali diz que Deus visita, analisa e pune a iniquidade dos pais no filho. Ou seja, à medida que os filhos vão replicando o comportamento dos pais, eles também recebem a mesma punição que seus pais receberam. É isso que diz o texto. O texto não diz que os filhos são punidos pelo pecado dos pais. Ali diz que o Senhor visita a iniquidade, ou seja, o que está sendo analisado é a iniquidade em si. Tá claro? Então, eu peguei o, né, faz conta, né, sou Elohim, peguei o Zezinho. O Zezinho era um assassino, geração 1. Aí na geração 2, gerou o filho, a filha Antonieta. Aí eu vou ver, né, na geração 2, se a Antonieta vai ser tão assassina quanto o pai dela, ou ela vai se comportar de forma diferente. A Antonieta também começa a matar pessoas à torta e à direito, mas ela vai ser punida tanto quanto o pai. Terceiro, aí a Antonieta gera o Stefano. O Stefano não faz nada, ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele até sofre a pressão, ele até percebe Satanás tentando ele para ser tão assassino quanto o avô dele e a mãe dele eram, mas ele foge dessa vida e ele se encontra com o evangelho e ele tem uma regeneração. Então os pecados, as punições, a condenação e tudo aquilo que a Antonieta e esqueci já o nome do avô dele, aconteceu, isso não vai acontecer, ele não vai ser punido por isso. Ele pode até sofrer a perseguição espiritual, e a gente vai falar sobre isso nos estudos paralelos, para você entender de fato o que significa essa parada de maldição hereditária ou não, o quanto disso é verdadeiro, desse ensino, e o quanto disso é fantasia, ok? Mas isso não vai rolar agora. Mas eu quero dizer para você que há uma perseguição espiritual para te conduzir ao caminho errado dos seus antecessores, mas você não está condenado pelo pecado dos seus antecessores. Você até pode sofrer alguma coisa porque você está debaixo do mesmo ambiente espiritual. Então, algumas consequências ainda rolam, mas você não está condenado sobre isso. Ok? Eu vou explicar isso melhor. Mas o que Pelágio diz?
que as pessoas nem morrem por causa de Adão. Isso é mentira, porque o corpo se tornou mortal por causa do pecado de Adão, certo? Se tornou mortal, que eu digo assim, perdeu o direito à imortalidade, porque já era mortal, só que era longevo, tinha uma bateria de 1000 anos. Mas ele perdeu o direito a ser uma bateria de 1000 anos, que depois do dilúvio, essa bateria de 1000 anos rolou para 120 anos, e ainda assim não tem direito à imortalidade. Isso foi por culpa de Adão. Condenação ao inferno, Adão condenou somente ele e a mulher, somente eles mesmos. Tanto a Eva quanto a mulher não condenou os filhos ao inferno. Somente eles foram condenados ao inferno. Entretanto, a ressurreição se dá por meio de Cristo, e Cristo não é apenas um bom exemplo, ele é o que te reconecta com Deus, tanto por meio do ministério dele, quanto por meio do sacrifício dele. E nisso Pelágio está viajando legal, não tem nada a ver. Cristo não é apenas um bom exemplo, ele na realidade é o padrão de justo e de justiça pelo qual você deve se conformar, se ajustar. Certo? Bom exemplo é aquilo, você segue ou não, você segue algumas coisas e outras você não segue. Em relação a Cristo, você não tem essa opção. Ou você anda conforme ele andou, ou você não está caracterizado como justo. Você não pode escolher algumas coisas de Cristo e outras coisas não. Eu acho que Beltrano também é tão bom exemplo quanto Jesus. Gandhi é tão bom exemplo quanto Jesus. Então, nessas coisas eu vou copiar Jesus e nessas coisas eu vou copiar Gandhi. Não funciona Pelágio assim. Ou você copia Cristo em tudo, ou você não está copiado em Cristo em nada, porque não dá para ter meio Cristo. Okay? Ou Cristo é formado completamente em você, ou ele não está formado em você, porque não existe um Cristo defeituoso, meio formado, certo? Vamos dar continuidade aqui. Erros, né? Além daquilo que eu já apontei aqui. Pelágio acreditava que a lei humana e a lei divina, todas as duas conduziam ao reino, né? Isso é mentira. A lei dos homens é incapaz de conduzir as pessoas ao reino dos céus pelo fato dela ser fundamentada na visão do homem e não divina do que é certo e errado. Somente Deus pode conduzir as pessoas ao seu reino. A lei humana só conduz à salvação quando ela for um reflexo da lei divina. Se ela for a visão do homem do que é certo e do que é errado, que não tem absolutamente nada a ver do que o Criador estabeleceu como certo e errado, essa lei ela vai te conduzir à iniquidade e não ao reino de Deus. Esse negócio de que se você obedecer o que as pessoas dizem e você obedecer a Deus, você está salvo, isso não é verdade. O que as pessoas dizem só te conduzem à salvação se aquilo que elas estão falando é reflexo daquilo que Deus deixou determinado ou aquilo que Deus ainda está determinando. Certo? Aquilo que Deus disse ou aquilo que Deus diz. Se elas falam aquilo do próprio coração delas, você está ferrado em seguir essas pessoas. Adão não morreria se não tivesse pecado, pois ele teria acesso à imortalidade pela árvore da vida. Então, ele diz que Adão morreria independente se tivesse pecado ou não. Isso não é verdade. Se Adão não tivesse pecado, ele não comeria da árvore do fruto do bem e do mal, e ele comeria da árvore da vida, e aí ele teria se tornado imortal. Então também não é verdade. Né? Ele só não se tornaria imortal se Deus, mesmo ele não tivesse pecado, dizendo, essa árvore também não vai comer. Não foi isso, ele liberou todas as árvores, até a da vida. O que ele não liberou foi a do conhecimento do bem e do mal. Terceiro, isso eu já falei, Jesus não é apenas um bom exemplo, ele é um padrão de excelência de justo, além de ser o elo que reconecta o homem com Deus. Certo? Então, nisso também o Pelágio está incorreto. E, queridos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E nós vamos gravar o terceiro e último vídeo, onde nós iremos combater as doutrinas de Agostinho, como também iremos falar sobre alguns textos, alguns versículos das Escrituras que estão adulterados para se conformarem à visão de Agostinho de pecado original e todas as outras coisas. Então, como não tinha respaldo bíblico, eles alteraram as Escrituras para que a doutrina de Agostinho tivesse respaldo bíblico. Exatamente isso que a geração da perversidade.
Queridos, até o próximo vídeo, então. Deus abençoe você. Te aguardo.